Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BRCO, um fundo aí de logística, que eles atrasaram um pouco o relatório esse mês, nada comparado, claro, aos HGs, né, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 28 de maio, ainda não soltaram os relatórios, muito estranho mesmo, mas o BRCO também, normalmente ele solta no começo, mas não soltaram, mas tem uma justificativa porque eles mudaram o relatório, provavelmente os relatórios dos HGs também irão mudar, mas para minha surpresa, mudaram o relatório do BRCO e algo que eu venho comentando desde o início do acompanhamento aqui, o fundo é excepcional, porém o relatório ele é bom, mas algumas informações ficavam escondidas nas letras miúdas, né? Então, e as principais, na verdade, as principais informações ficavam nas letras miúdas que de vez em quando acabava passando em branco. Então eles melhoraram bem o relatório. Na verdade, eu quero ver junto com vocês, eu quero a opinião de vocês se de fato o relatório melhorou. Então, bora para o relatório, mas antes disso, curta este vídeo, coloca no joinha ali, eu sei que você tem feito isso, eu sei que você está cansado de me ouvir, mas para se tornar um hábito eu preciso continuar repetindo isso, beleza pessoal? Então, bora para o relatório gerencial de abril do BRCO. Então vamos lá, pessoal, relatório novo, como vocês podem ver aqui, uma nova roupagem, um baita do o imóvel deles aí, vejam assim, em termos de a parte de identidade visual manteve-se a mesma, mas quando eu vi a primeira forma eles mantiveram, mas o restante vocês vão ver que tem bastante coisa diferente. Então, o Bresco Logística aí com 12, para quem não conhece o fundo, é um fundo com 12 propriedades, 472 mil metros de ABL, potencial de expansão de 7%, a receita anual aí passando de 160 milhões, algo que vem aumentando mês após mês, porque o fundo vem aumentando o portfólio, isso é muito bom, melhorando os aluguéis, embora tenha algumas áreas vagas aí, e a gente até vai ver como é que vai ser a gestão nisso, mas o fundo vem super bem e a gente vê que o fundo tem 64% dos ativos no last mile, ou seja, naquela última milha que a gente chama, que é dentro do raio 30 das capitais, sendo que 34% dentro do raio de 25 quilômetros até da cidade de São Paulo. 82% dos inquilinos possuem graus de investimento rating AAA, o que é muito bom, porque acaba trazendo uma possibilidade, inclusive se o fundo quiser se alavancar, ele tem um lastro de recebíveis importantes até para poder se alavancar se ele quiser. O fundo adota uma gestão especializada, como a gente sabe, não tem nenhum imóvel tem renda mínima garantida. Que incomoda um pouco hoje, essa vacância que deve aumentar um pouquinho ainda, mas a gente vai ver o fundo aí trabalhando, a gente vai ver a gestão trabalhando aí da Bresco, que ela é muito boa. Aqui já começam as novidades, olha só que interessante, pessoal, algo que a gente cobrava, né, sobre a parte comercial do fundo, porque a gente sabe que tem alguns, inclusive alguns imóveis que vão ficar vagos. Por exemplo, o Bresco Contagem, que teve um fato relevante com que vai ter a desocupação em agosto de 25 com a saída das Americanas, a gente não sabe o que o fundo está fazendo. Aqui agora eles começaram, ó, a área potencial já em prospecção comercial, com atualmente demanda em negociações avançadas e conversas iniciadas para cerca de 37 mil de ABL. Cara, isso que a gente pedia há muito tempo e muito bom que a Bresco resolveu colocar isso no relatório. Porque é algo que, isso daqui, pessoal, se vocês pegarem, quem é mais antigo no meu canal vai saber o quanto que eu cobrei isso dos relatórios do Bresco. Bom, vocês sabem que vocês vão desocupar, mas e aí, como é que tá? O fundo tá recebendo visita? Como é que tá? Informa os cotistas, até para o cotista ficar um pouco mais tranquilo. Era isso que precisava, uma parte comercial do relatório melhor e, cara, finalmente eles colocaram, muito bom mesmo. No Bresco Canoas também tem uma saída que vai sair em agosto, então agosto, por isso que eu falo que até agosto vai ser um mês interessante para o fundo, interessante para o lado negativo por causa da saída desses inquilinos, e a gente vai ver como é que o fundo vai trabalhar a locação, quem sabe ele vai alocar até lá, e aqui a gente já está vendo que o fundo tem procuras nos imóveis, né? Então lá no Bresco Lagoas, adicionalmente o fundo possui
quase 21 metros quadrados atualmente vagos. O fundo possui negociações avançadas, conversas iniciais para cerca de 44 mil de ABL, 1,32 vezes a área vaga com aviso prévio. Então veja só, pessoal, aqui então a gente já começa a ficar um pouco, o cotista já começa a ficar um pouco mais tranquilo, que o fundo já tá praticamente vendo isso, né? Então isso é muito bom. E lá no Embu também tem uma previsão de desocupação no final de julho. A alocação refere-se aí a 7.477 de ABL do fundo. Atualmente o fundo possui demandas em conversas iniciais com prospecção ativa do time comercial. Teve mais um pedido de desocupação, pessoal. Esse fato relevante saiu depois do relatório, que é lá com a Requite, no Itupeva. Na verdade, não, esse aqui é o aditivo de contrato. Não, esse aqui foi o aditivo de contrato. As saídas já falei. Esse aqui foi um aditivo de contrato que saiu. Isso aqui é um ponto positivo, né? Que o contrato de imóvel foi prorrogado para 31 de dezembro. E aí o fundo ele vai ter o locatário ele vai investir no ativo 100 mil reais. Só que vai ter, em contrapartida, vai ter um desconto aí de 50 centavos por metro quadrado no locação por um período de 12 meses. É meio que uma compensação. Não vejo problema nenhum para o fundo nisso. Então é um ganha-ganha aqui. Estava confundindo. Isso aqui, esse foi um fato relevante que saiu depois do relatório. Então vejam, pessoal, como já melhorou o relatório. E aqui a DRE do fundo. O fundo aí gerou 64 milhões, pagou 55, então ele praticamente aí guardou mais reserva, então ele aumentou a reserva. E algo, pessoal, que finalmente o fundo colocou comentários sobre os resultados. Não sei se vocês lembram, outro ponto que eu batia muito aqui. Bom, a gente tinha algumas variações de receita de locação e a gente não sabia de onde vinha. E agora o fundo colocou. Olha só, cara, é isso que eu tô falando. Eu não sei, assim, o peso que os vídeos que eu fiz aqui no canal tiveram, não sei se outros canais fizeram, mas, assim, para mim não interessa muito. O que interessa é a melhoria da informação. Ó, no mês de abril de 25, a receita total do fundo foi de 18 milhões. A receita foi impactada pelo recebimento do último valor de locação pro rata da locatária, da Natura, no valor de 252 mil, referente ao Canoas. Adicionalmente, houve o recebimento de uma indenização no valor de 664 mil, decorrente da desocupação da Cainial imóvel lá do Bresco Osasco, área que já se encontra alocada pela Rodoluc, conforme o fato relevante de 25, e de outras receitas no valor de 144 mil. O fundo anunciou distribuição de 87, e olha só, pessoal, isso aqui que eu falo, né? Porque a gente começa a olhar a receita imobiliária, por que teve uma diferença, né? Então, esse é um ponto importante, porque aí a gente consegue entender que fala, pô, um fundo que tem contratos de locação, onde o contrato em si não muda o valor, por que a receita imobiliária muda? Então precisa das informações e finalmente a Bresco colocou, muito bom, parabéns aí para a Bresco. Também colocaram algo novo, que foi a formação do preço da cota, o quanto que vem de cada área, algo que também outros fundos fazem muito bem, eles não faziam isso e agora fizeram. A gente vê aqui que colocaram peso para vacância, o quanto que representa por cota, que isso aqui deve aumentar um pouquinho até agosto. Teve os descontos, né, que isso aqui é carência, que isso aqui volta, né, para o fundo. E teve multa aqui, serviço de dívida e receita imobiliária 1,06 por cota. E aí, finalmente, colocaram um gráfico de vacância também que não tinha, colocaram. Isso aqui também, acho que isso aqui não tinha também. Rentabilidade histórica. Poxa, cara, finalmente, né, a gente vê crescimento do número de cotistas. Estava na hora de investir no relatório, né? Muito bom. Colocaram isso de balanço patrimonial do fundo que não tinha também. Isso é muito bom. Aqui mostrando a alavancagem do fundo é muito tranquila, LTV de 1,2%, assim, e significante, e uma taxa boa, inclusive, uma taxa boa, IPCA mais 6,5%. Isso aqui eles mencionavam num pedacinho do relatório, mas agora está muito mais claro, muito bom. Bom, aqui a parte dos locatários. Não sei se vocês perceberam, pessoal, antes eles colocavam um gráfico com os locatários, com os principais locatários. Primeiro aqui a gente vê as tipologias, né, com o que tem de contrato atípico, típico e os vencimentos, grande parte dos vencimentos aí depois de 2029, todos os meses, todos os reajustes são IPCA. E olha só que interessante, não sei se vocês lembram disso, eles tinham um box aqui só com os locatários, mas olha o que eles fizeram. Eles colocaram os locatários na aba dos imóveis, ou seja, agora a gente já sabe, quem não conhece o fundo, sabe olhar o relatório e falar, lá no Bresco Osasco é
é a Heineken, é o List, a Rodoluc e outros aqui. Lá no São Paulo é o Grupo Pão de Açúcar. Lá na Whirlpool é a própria Whirlpool. Lá em Embu é MRO. Lá no Bresco Itupeva é a Requite e a West Rock. Veja, no Itupeva é a Natura, embora seja a Hub Natura, né? Mas o que é importante, agora eles separaram, tiraram da linha de cima ou de quem eram todos os locatários e colocaram locatário por imóvel. Isso é muito bom, muito bom. Aqui a parte dos fatos relevantes, né, algumas. Aqui o aditivo da Natura, que foi logo depois que eu soltei. Não sei se eu cheguei a falar isso no relatório passado. Foi um quinto aditivo do imóvel lá de Murici, aumento por causa da ETE. Eu acho que eu falei da questão da ETE, eu acho que eu falei sim. Aditivo no contrato de locação da Rodoluc. Aqui a rescisão do Embu, que dá mais ou menos um 0,3 por cota aqui, esse valor que é o que a gente mencionou lá em cima. Beleza, pessoal? Então, sim, muito bom. Parabéns para Bresco, para melhoria no relatório. Demoraram um pouco, mas antes tarde do que nunca. Parabéns. Finalmente, né, conseguimos um bom relatório. Ainda tem alguns pontinhos de melhoria, mas do que era antes ficou muito melhor, muito mais claro. Eles têm que entender que tem muito investidor novo e a maneira mais... Vocês devem ter visto o vídeo hoje de manhã que eu falei sobre contabilidade, o vídeo do domingo passado que eu falei sobre a questão dos relatórios gerenciais, a importância que tem um relatório gerencial na comunicação, e eu acho que a Bresco agora entendeu a importância e melhoraram demais. Parabéns Bresco pela melhoria no relatório. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.